Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal para falarmos da palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a timidez. Logo de início vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus para iniciarmos a nossa palavra, tá certo? Que diz assim, ó: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1 e o versículo 9, né? Então, pessoal, a timidez, ela pode impedir a concretização dos propósitos de Deus na nossa vida, né? Quando nós temos timidez, né, nós nos portamos de uma forma insocial. Insocial por quê? Porque nós nos afastamos. Nós nos afastamos das pessoas, não conversamos, temos medo do que as pessoas possam dizer sobre nós, temos medo de nos expressar e isso influencia às vezes na escola, às vezes na igreja também, por esse medo de se expressar, de pensar que as pessoas vão falar, ou até de piadinhas que as pessoas possam dizer sobre nós, nós começamos a nos fechar e ficamos tímidos, né? Temos medo de falar em público quando nós somos tímidos, e não é isso que Deus quer para nós, porque Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, nem de temor, mas o espírito de quê? De fortaleza. Então nós não devemos nos fechar para a vida social, nos fechar para as pessoas. Não devemos deixar de viver uma vida social porque nós somos tímidos, né? A timidez, ela nos causa um desconforto e atrapalha a gente, né, como indivíduo em todas as esferas sociais. Vou ler aqui só mais um versículo da palavra de Deus, que diz assim, ó, Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou quem vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai do teu encontro, e vendo-te se alegrará o teu coração. Tu falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu te serás por Deus. Tá vendo, gente? Então aqui, ó, Moisés estava com medo de falar. A Bíblia diz que ele fala aqui que é pesado de língua. Certamente Moisés, além de ser tímido, ele tinha dificuldade na fala, que ele era gago, né? Ele tinha dificuldades. Então, quando Deus chamou Moisés para levar, né, a palavra, ele disse: Por que tu não envia outra pessoa? Por que tu não envia Arão? Certamente ele irá falar melhor do que eu. Mas Deus disse: O que é para você, Moisés. Vai e fala, porque eu vou te ordenar a palavra certa para tu falar. E tu vai falar, e tu vai dizer, sem temor nenhum, tu falarás a minha palavra, e eu te serei por Deus. Então, gente, quando a timidez, ela vem, né, em nossas vidas, ela não vem para nos levar a um estágio melhor. Ela vem para nos deixar com a autoestima baixa. Nós sentimos vergonha, nós nos sentimos incapazes, insuficientes, né? Nós passamos a estar em uma situação de pavor. Tem pessoas que, quando sabem que vai falar alguma coisa ou apresentar um seminário na faculdade, ou uma palavra na igreja, ou até mesmo gravar um vídeo, ficam ali já suando as mãos, ficam ali com aquele medo exacerbado, né? Aquele pavor, né? Começa a palpitação no coração,
E saiba, pessoal, que essa timidez exacerbada, desmoderada, ela já é uma janela para as outras fobias. E das fobias vem aí todos os males que todo mundo já conhece aí, que vocês sabem, né, que estão presentes aí na humanidade. Então não deixe, pessoal, que a timidez possua você dessa forma, certo? Não deixe que ela invada você, né? E Deus não se agrada daqueles que são tímidos. Deus não se agrada daqueles como Moisés aqui. Quando Moisés falou com Deus, né, que não queria ir levar a mensagem, Deus o repreendeu e disse: eu sou o teu Deus, sou eu que te mando. Eu te serei por Deus, né? Deus estava dizendo: sou eu que te mando, e não é o teu amigo Arão, né, que vai falar por ti, não, né? E ele disse assim, e Moisés disse: ele é um levita, ele pode falar por mim, ele pode, né, fazer melhor que eu, mas Deus queria que Moisés fosse, né? Então, gente, a timidez, ela nos atrapalha muito nos nossos convívios pessoais. A timidez não é uma doença, ela não se caracteriza por doença. Ela acontece por um momento onde a pessoa de repente se sentiu constrangida, ou até mesmo os pais, desde criança, em algum momento fizeram aquela criança passar por um momento onde ela se sentiu deprimida, onde ela foi reprimida e ela não conseguiu expressar aquilo de uma boa forma, e os pais reprimiram e a criança cresceu reprimida, e aí gerando essa timidez, né? O medo de falar, o medo de esclarecer as ideias, porque quando a criança ela é criada ali com os pais, sempre ali dando aquele apoio, né? Aquela força para a criança, essa criança ela não terá timidez, ela não terá insegurança, mesmo porque a timidez ela nos deixa com a autoestima baixa, né? Ela nos faz sentir como se nós fôssemos incapazes, né? Nós começamos a nos depreciar, sem confiar no potencial que nós temos, né? O nosso potencial, nós deixamos ele de lado quando nós estamos em uma situação de timidez. E essa timidez faz com que a gente não acredite no que a gente pode fazer. Não acredite naquilo que nós, né, podemos falar, expressar, né? Então, gente, que nós possamos, né, estarmos seguros em Deus. Vamos ler aqui, ó, as pessoas ficam tímidas, né? E sim, só uma observação. Tem pessoas que são tímidas na escola, no convívio com as pessoas, né, no convívio social, mas em casa elas não são tímidas. Elas se expressam normalmente, né? Então, gente, a timidez, como eu falei, não é uma doença, né? É uma situação que foi caracterizada desde a infância, onde a criança ela é reprimida em um momento de sua vida e ela não consegue mais expressar, né, os seus sentimentos, suas emoções, devido a esse fato, devido a alguém ter, vamos dizer, ridicularizado ela em uma situação, ou até mesmo os pais, a todo instante, reprimem a criança de ela expressar uma ideia, né? A criança começa a ter medo de falar, começa a ter medo, começa a se esconder, fica assustada e ela vai crescendo com essa repressão dentro dela e se torna um adulto, né, inseguro, um adulto que não tem a autoconfiança de se expressar em público, numa escola, numa igreja, em qualquer que seja o momento que se precise dessa pessoa para ela se expressar, né? Então as pessoas ficam tímidas quando se sentem
sentem-se inferiores, né? Como eu falei, elas ficam inferiores, mas nós cristãos, precisamos reagir. Nós que somos cristãos, temos que reagir, pessoal, a esse fato, né? Porque Deus, ele não nos deu o espírito de temor, o espírito de covardia, né? Que seja repreendido todo espírito de temor, todo espírito de covardia. Um versículo da palavra de Deus que diz aqui, ó, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Olhe, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, aqui em Isaías 35, do 3 ao 4, fala aqui, ó, fortalecei-vos as mãos trementes, né, as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de corações, sejas forte, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos trazendo essa mensagem para você que está aí, que se sentem tímido, né? Que se sentem enfraquecido, fortaleça-se. Tenha firmeza. Tá entendendo? Volte a ser uma pessoa sociável. Volte a ser essa pessoa que expressa ideias na sua escola, com seus amigos, né? Nós estamos aqui trazendo uma mensagem de libertação. Que o Senhor possa tirar essa timidez que há em você. Que o Senhor possa te fortalecer. Quando a pessoa se expõe, né, em público, ela sente um desconforto, né? Ela sente o quê? Vergonha. A pessoa que é tímida, ela sente vergonha, ela sente solidão, depressão, ansiedade, né? Pode se manifestar esses sentimentos, porque vamos dizer assim, começa ali aquele momento de timidez, de inferioridade por uma situação que passou, e ali ela vai alimentando, né? Aí vem o medo, vem a vergonha, aí vem a depressão, vem a solidão, vem a ansiedade, a pessoa vai se fechando, vai se achando inútil, vai pensando que ela não vale muita coisa, e vem aquela depreciação, né, pessoal, no ser humano, né? É importante, pessoal, ressaltar, como eu já falei, né? É importante ressaltar que uma pessoa dificilmente sentirá timidez ou acanhamento se desfrutar uma infância saudável. Como eu falei no início, pessoal, as pessoas que sofrem com timidez, geralmente elas sofreram algum momento de suas vidas, com seus pais, com seus familiares, um momento de inferioridade, um momento onde ela se sentiu desapreciada, né? Sentiu uma vergonha, se sentiu incapaz, até mesmo pela pressão dos pais, né? E de expressar seus sentimentos. E de repente alguém pode ter rido quando a criança expressou algo e a criança ficou ali, correu. Ou geralmente as crianças, quando elas sentem vergonha, o que é que elas fazem? Elas correm, se escondem e às vezes colocam a mãozinha no rosto, né? Isso pode ter vindo lá, né, da infância também. A timidez veio, a criança foi internalizando aquilo ali e se tornou um adulto tímido. Um adulto tímido que tem insegurança em sua fala, não confia, né, no seu potencial, né? Às vezes os pais também impõem certos comportamentos aos filhos que podem trazer a timidez, né? Quando a criança, como eu falei, é constantemente criticada, né?
E isso atrapalha demasiadamente o desenvolvimento da criança, né? Como eu disse, quando a criança ela já vem com esse histórico, né, de críticas quando criança, ela cresce um adulto tímido, inseguro, né? Então, gente, que nós possamos, né, observar como nós estamos criando os nossos filhos, para que eles não venham crescer adultos tímidos, para que eles não venham ter esse problema, né, social, né? Aí aqui, pessoal, eu encontrei 3 tipos de timidez, né? Eu vou ler aqui alguns, tá certo? E depois eu fecho a palavra. Vamos lá. O tímido tem dificuldades em enfrentar situações novas, fazer amigos, que o tornam um ciclo social extremamente reduzido, e também não consegue apresentar trabalhos estudantis, profissionais ou sociais. Vamos ver 3 características de timidez aqui. A característica leve de timidez, pessoal, é essa daqui, ó. Sofre pequenos momentos de timidez, mas não frequentes, e aprendeu a fazer o esforço necessário para vencer esses instantes que lhe possam causar estes problemas. Então, essa timidez leve, né, faz a pessoa, ela consegue se expressar, ela é uma timidez normal. Não venha a ser uma timidez que traga tantos problemas sociais para a pessoa, né? Quando se torna um problema, né, onde a pessoa começa a se excluir ou se depreciar, né? Então, já é mais sério. Então, essa timidez leve, a pessoa, ela consegue, ela se esforça, ela faz os seus trabalhos, apesar de um pouco ali com timidez, mas ela faz, né? Aí a moderada, uma timidez moderada, é certamente tímido, mas consegue escondê-lo. Tem muita consciência em seus atos, esforça-se para exprimir-se e obter respeito dos outros, né? Então essa moderada aqui, pessoal, ela esconde seus defeitos, né? Para que ninguém possa ver, né? Essa timidez moderada, ela esconde os defeitos para que ninguém possa ver, e ele se expressa, né? E ele faz de tudo para obter respeito das outras pessoas. É uma timidez moderada. E a extrema é profunda e obsessivamente tímido, né? Naturalmente desistiu de tentar vencer a sua timidez, que lhe arruinou a vida e o impediu de realizar-se já há muito tempo. Então, gente, essa timidez extrema é a prejudicial, né? Pelo que nós podemos ver. A pessoa já tentou várias vezes vencer a timidez, né? Já tentou, e nessa fase ela já se encontra vencida pela timidez, né? Ela já se encontra ali longe das pessoas, ela não consegue ter um convívio social. Tem gente que pensa que é porque é uma pessoa, vamos dizer, porque é orgulhosa. Às vezes a pessoa não é nem orgulhosa, né? Às vezes é uma timidez que ela se fecha, né? E essa timidez extrema faz com que ela se tranque para o mundo, e a pessoa, né, arruine a sua vida, fica uma pessoa isolada, uma pessoa esquisita, né? Que as pessoas dizem, menino, fulano de tal é muito esquisito. Ei, por que aquela menina é tão esquisita, não fala com ninguém? Meu Deus, eu não queria ser assim, não. Deus me livre. Não tem gente que faz isso, né? Quando vê umas pessoas que são tímidas. Pois é essa timidez extrema que faz as pessoas ficarem assim, pessoal. Então, gente, a timidez pode variar da dificuldade de falar em público até chegar a uma fobia social, a mais grave de todas, impedindo a pessoa de fazer até mesmo coisas mais simples do dia a dia, né? Então, quando essa timidez começa a fazer, né,
com que você se exclua da sociedade, que você pare de ter amigos, que você fique longe das pessoas socialmente, né? É um problema sério, gente. Isso só vem acarretar outras fobias, janelas para outras coisas que já estão por aí, como eu já falei aqui no vídeo agora. O medo, a depressão, a solidão, né? A autodepreciação, a inferioridade, certo, pessoal? Então, que vocês possam estar vencendo a timidez. Então, pessoal, quando a gente sente essa timidez, né? Nós devemos vencê-la. Nós devemos lutar para vencer, né? A fé cristã não é antissocial. Cristo não nos ensinou a ser pessoas antissociais. Por quê? Vamos tirar um exemplo de Jesus. Jesus era uma pessoa sociável. Ele vivia nas aldeias, pregando nas cidades, nas aldeias. Ele se socializava ali com as pessoas doentes, com os cegos, com os aleijados, né? Podemos dizer, na fala de antigamente, que as pessoas eram chamadas assim. Hoje nós temos outra nomenclatura, né? Para as pessoas que portam a necessidade especial, né? Então, gente, Jesus, ele ia para as aldeias, ele entrava nas cidades, nas aldeias, ainda criança, juntava aquele grupo de pessoas ali ao redor dele, né? Pelos textos bíblicos que nós já lemos e pelos alguns vídeos, filmes, né, que nós já vimos, ele tinha uma fala que conquistava as pessoas, né? Ele tinha uma fala que conquistava as pessoas. O seu sermão era um sermão que conduzia as pessoas até ele. As pessoas sentiam vontade de seguir Jesus pelo que ele dizia, né? Eu tenho até um livro aqui na minha casa que o título do livro é Jesus, o maior psicólogo. Então já está dizendo aí a maneira que Jesus tratava as pessoas era uma maneira cordial, era uma pessoa mansa, uma pessoa humilde que entendia as pessoas. Ele era sociável. E nós temos um exemplo também, né? Quando aquela mulher pecadora que foi pega ali em adultério, Jesus ali no meio daquela multidão, Jesus ficou ali escrevendo no chão, né? Diante daquelas pessoas acusadoras que queriam destruir a vida daquela mulher pelo ato de pecado que ela tinha consumado. E aí, gente, o que foi que Jesus disse? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E logo, né, todos que estavam ali naquele lugar, né, todos os acusadores saíram. Por que saíram? Porque todos tinham pecado. E para você ver como Jesus era sociável, se ele fosse uma pessoa antissocial, ele ia fazer o quê? Não quero nem conversa com essa mulher pecadora. Eu não quero nem que ela venha perto de mim. Pode ficar para lá. Mas não. Jesus acolheu aquela mulher, perguntou a ela onde estavam os acusadores e não havia ninguém, né? E ela disse, olha mulher, não tem nenhum acusador aqui, né? Porque quando Jesus disse, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, todos se retiraram, porque todos tinham falhas, todos tinham erros. E Jesus, né, com aquela forma de falar com as pessoas, Jesus, um social, uma pessoa social, e ele era uma pessoa social, ele se sociava com as outras pessoas, né? Ele era uma pessoa social, né? Não antissocial. E ele acolheu aquela mulher, perdoou os pecados dela. E quantos outros exemplos nós podemos ver na Bíblia?
de que Jesus era entendedor das pessoas, dos seres humanos, que Jesus tratava bem as classes mais baixas, mais pobres, né? Na palavra do Senhor, Jesus, ele diz assim: venham todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor diz, né? Jesus, ele já tratava das pessoas que se sentiam ali poucas, oprimidas, que não se sentiam alguém, que não tinha, como é que eu posso dizer, que não tinha uma autoestima boa. Porque se você está oprimido, você começa a ser uma pessoa tímida, porque você não tem segurança do que você é. Você não tem segurança do que você é, então você fica oprimido. E Jesus já tratava as pessoas que tinham essa timidez, essa opressão que vinha sobre eles, né? E hoje eu trago essa palavra para você, que Jesus não foi antissocial. Jesus, ele era uma pessoa sociável, certo? E ele não quer ver você assim tímido, não, certo? Jesus, ele quer ver você entre as pessoas, sendo sociável. Não fica aí se achando diminuído, não, nesse seu complexo interior. Por que você tem esse complexo sobre você mesmo, sobre o que você é, sobre o que as pessoas vão achar de você, sobre as piadinhas que vão dizer de você? Depende de você, certo? Você deve vencer, porque isso aí, essa pequena timidez pode abrir outras janelinhas, certo? Onde você pode trazer outros males, outras, né, questões aí emocionais que eu não vou abrir aqui para falar, né? Que eu estou falando hoje sobre a timidez, né? Então, gente, Jesus, ele era uma pessoa social, né? E a fé cristã não é antissocial, pois Jesus enfrentou, olha só, festas. Ao terceiro dia fizeram bodas de Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, né? Banquetes. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. 30 e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis? Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E fez visitas. Olha aí, Jesus frequentou festas, Jesus fez banquetes e Jesus ainda visitava as pessoas. Isso é de uma pessoa tímida, meu pessoal? Isso não é de uma pessoa tímida. Um exemplo muitíssimo, né? 3 exemplos aqui fortíssimos sobre a personalidade de Jesus como pessoa. Jesus era uma pessoa sociável. Jesus frequentou festas, Jesus frequentou banquetes e ele visitou pessoas. E por que é que você tem essa timidez? Que isso não vem de Deus. Esse sentimento, essa emoção que você sente, essa opressão, que faz você se sentir indissociável, uma pessoa que não se socializa, tem medo, tem timidez de se expressar, se sente pouco, se sente inferior, se sente vulnerável. Jesus te dá aqui exemplos de que ele era uma pessoa social, né? Muitos tímidos têm medo, né, dessas situações onde eles possam se expressar, né? Eles têm sentimentos negativos. A confiança deles é muito baixa em si mesmo, né? Eles têm medo de errar. As pessoas que são tímidas têm medo de errar. Gente,
O ser humano ele é dotado de erros. Mas a melhor coisa do ser humano é quando ele erra e conserta depois. Quando ele errou, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, é de Deus. Se eu tropecei aqui hoje, tropecei sim. Eu errei. Mas eu posso me levantar. Assim como Pedro, naquele momento que ele passou ali com Jesus, onde ele ia afundando nas águas, e Jesus chegou e segurou a mão dele, assim o Senhor faz conosco. Por mais que a gente erre, Deus está ali, né? E Deus nos fala com uma forma sensível. Ele nos ensina e nos capacita a levantar e começar novamente. Que você tenha essa capacidade. Se você errou em algum momento, se você se sentiu vulnerável ou inferior, não precisa você se fechar por causa disso. Volte de novo, torne a fazer, certo? Mas não se feche, não deixe a timidez dominar sua vida, certo? A atitude onde a pessoa se sente assim, essa atitude de você se sentir com a autoestima baixa, inferior, sobre si e sobre os seus sentimentos, isso é uma atitude anticristã, certo? Isso, Deus não aprova isso, certo? Nós que somos cristãos, não apoiamos isso. É tanto que tem um certo hino que foi muito cantado na minha época, falando sobre o valor que as pessoas têm. Que ele dizia assim: eu quero mostrar o valor que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sentindo angústia e dor no seu complexo interior, né? Dizendo muitas vezes que você não é ninguém. E nós cantávamos essa canção que dizia: eu venho falar de o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, pois o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo está sobre a tua vida, certo? Aí você vai perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, não tenha timidez, levante-se, cante e louve ao Senhor, pois você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Então nada de timidez, nada de se sentir inferior às outras pessoas. Que você possa vencer essa timidez, porque você é especial. Certo, pessoal? Não é necessário você se sentir assim. Que Deus possa, te fortalecer. Que Deus possa te dar estratégias para vencer. Lembre-se de Jesus. E quando você for orar, você diga: Senhor, me ajuda a vencer minha timidez. Eu sei que tu não se agrada, isso paralisa os teus projetos na minha vida. Eu não quero ser uma pessoa tímida. Eu não quero que a tua vontade seja paralisada na minha vida por causa da minha timidez. Eu quero vencer essa timidez. Porque tu eras uma pessoa social, agradável, cordial, certo? Tu eras um Deus de misericórdia que acolhia as pessoas. Em nenhum momento, o maior momento que Jesus passou, que eu já até falei em alguns vídeos aqui no nosso canal, que ele se sentiu só, mas veja só, mas mesmo assim, quando ele se sentiu só, Jesus, ali no Getsêmani, no momento de depressão que ele passou, que ele ficou só, e ele chamou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele ainda não quis ficar só.
Por mais que os outros discípulos não quisessem estar com ele, mas ele chamou Pedro e chamou os 2 filhos de Zebedeu. Ele disse: eu não vou passar sozinho esse momento. Por mais angustiante que seja, por mais terrível que seja essa dor que eu estou enfrentando aqui de morte, mas eu vou ficar aqui com os meus amigos, eu vou chamar eles, eu vou ficar aqui orando, vou botar meu rosto no chão e vou entender o momento que Deus quer na minha vida. E assim eu digo para você, certo? Não se feche, lute contra a timidez, certo? Trabalhe isso em você. Não fique aí se achando inferior, né? Com esse complexo interior dentro de você, achando que você é uma pessoa que não sabe falar, que não sabe se expressar, que as pessoas vão rir de você, que vão dizer piadinha de você. Não coloque isso na sua cabeça. Isso é o inimigo tentando paralisar o agir de Deus na sua vida. Não deixe, em nome de Jesus, que toda timidez seja repreendida e que você possa ser uma pessoa otimista, uma pessoa que confia no seu potencial, confia naquilo que Deus tem para você, né? Tem gente que acaba sendo vencido pela timidez, né? Mas o importante é saber, como eu já disse, a timidez não é uma doença, pessoal. A timidez não é doença, certo? E não faz ninguém se sentir inferior aos demais. Deus quer nos libertar de toda a timidez para nos comissionar como libertadores de nossa família e de nosso povo. Tá vendo, gente? Deus, ele não se agrada da timidez, né? Deus, ele quer nos libertar, nos fazer livre de todas as prisões. Ele quer nos libertar para que nós possamos ser pessoas que possamos levar a verdade dele em qualquer lugar. Seja aqui no canal, seja lá na sua igreja, seja na evangelização, seja no seu trabalho. Seja uma pessoa motivadora, uma pessoa que gosta de ajudar o próximo. Se você for tímido, você não vai ser assim. Se você for uma pessoa antissocial, tímida, você não vai ser como Jesus, né? Porque temos aí o maior exemplo de uma pessoa social, nosso Jesus Cristo, que veio, né? Como eu citei aqui há momentos atrás do nosso vídeo aqui no nosso canal, participou de banquetes, participou de festas, e ainda ia visitar as pessoas, coisa que a gente não gosta, né? Esses dias eu estava até dizendo na nossa live aí com o pessoal que nós que somos evangélicos, nós gostamos muito de festa, gostamos muito de banquetes, gostamos de comer, né? Então Jesus estava, pessoal, em festas, né? Jesus foi a festa, foi a casamentos, foi visitar pessoas, dando um exemplo para nós de que ele não tinha nenhuma timidez. E o único momento em que ele se sentiu triste, depressivo, foi aquele momento antes da sua morte. Que ele, né, como eu já falei, ele se sentiu só, mas mesmo assim ainda chamou Pedro para estar ali com ele, os 2 filhos de Zebedeu, e orou ao Senhor e ficou de pé. Pediu para Deus passar aquele momento difícil com ele. Ficou de pé e se cumpriu a vontade de Deus. Então que você seja um vencedor nessa timidez. Porque Deus não se agrada dos tímidos. Deus, ele te chamou para ser uma pessoa sociável. Uma pessoa que leva coisas boas, uma pessoa que leva segurança, uma pessoa que tem sua autoestima para cima, autoestima, né? Não que se sinta inferior, não. As pessoas que se sentem inferior, elas se isolam, elas se tornam rancorosas, elas se tornam escuras. E esse não é querer de Deus, porque a palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, se eu me torno uma pessoa tímida, eu me fecho. Eu estou em escuridão.
Mas no momento que eu venço a minha timidez, eu estou sendo uma lâmpada, né? Como a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é lâmpada para nós e nós somos lâmpada para o mundo. Porque nós levamos o quê? A mensagem libertadora, a mensagem de paz, a mensagem de amor, a mensagem de afeto, a mensagem de solidariedade, a mensagem que te capacita a ser vencedor, que te faz confiante da pessoa que você é uma pessoa que Deus escolheu e você tem que ser agradável a Ele, agradável às pessoas, agradável a Deus. Que Deus te abençoe e vença a timidez em nome de Jesus, porque o Senhor te fez para ser mais que vencedor, muito mais que vencedor, Jesus. Até mais, pessoal.